Atos, capítulo 13. Atos, capítulo 13. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo de número 13. Nós vamos ler a partir hoje do versículo de número 4. Atos, capítulo 13. Assim diz a palavra do Senhor. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora está sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. Pai, glorifica o nome de Jesus na pregação desta manhã. Pai, fala aos nossos corações, que nossos pecados não façam separação entre o Senhor nosso Deus e nós. Ó Deus, mas que lavados no sangue de Cristo, sejamos alimentados e descedentados por Ti mesmo. Pai, eu quero pedir que o Teu Espírito Santo não só transborde na vida de quem prega, mas que Ele encha a igreja enquanto ela ouve a Tua palavra. E que o Senhor Deus, ó Pai, faça com que esta igreja unida e todos aqueles que estão conosco na internet, sejamos um povo que não vive em função de si mesmo, mas que nós vivamos para a Tua glória e para ser uma bênção no tempo no qual o Senhor nos inseriu. Fala aos nossos corações, restaura, reforma, reaviva a nossa vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. A igreja só é igreja quando não existe em função de si mesma. A igreja só é igreja quando não existe em função de si mesma. Essa frase, dita por um distinto teólogo do século XX, é uma grande verdade. O próprio nome igreja, no grego eclesia, significa literalmente aqueles que são chamados para fora. A igreja só é igreja quando ela não existe em função de si mesma. O texto que ora lemos, amados irmãos, é uma grande prova do que vos falo. Nós encontramos aqui Barnabé e Saulo no início da primeira viagem missionária. E aqui, quando eles passam sua estada em Chipre, nós veremos, irmãos, acontecer um fato histórico, porque a mudança da liderança da equipe missionária sairá das mãos de Barnabé, que enquanto esteve à frente da igreja local de Antioquia, foi um excelente pastor titular, mas agora no contexto da missão, Saulo de Tarso tem o perfil para liderar a obra missionária, e o próprio Saulo terá seu nome mudado. A partir daqui, Saulo de Tarso começa a chamar-se Paulo. Então esteja bastante atento, porque nessa mensagem o Senhor desafiará você a não olhar somente para o seu próprio umbigo, a não viver somente em função de si mesmo, mas para viver para a glória de Deus e ser uma grande bênção nas mãos de Jesus. Nesse texto dessa manhã, o Senhor nos apresenta a igreja que olha para fora. E a minha oração, amados irmãos, é que eu seja um obreiro que serve a igreja olhando para fora. Mas a minha oração pela Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo é que ela seja uma igreja que olha para fora.
Ao olhar para o texto, a palavra do Senhor nos revela que a igreja que olha para fora, amados irmãos e irmãs, é uma igreja dirigida pelo Espírito. A igreja que olha para fora é uma igreja dirigida pelo Espírito. Versículo de número 4, leiamos todos juntos. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Eles estavam em Antioquia da Síria, amados irmãos e irmãs, a terceira maior cidade do mundo naqueles dias. A igreja do Senhor é vibrante ali. E quando o Senhor chama Barnabé e Saulo, amados irmãos, eles descem então para Seleucia, região que tinha esse nome, cidade que tinha esse nome por causa de Antíoco Seleuco, que ficava na costa da Síria, e eles navegam em direção à belíssima ilha de Chipre. Chipre tem 220 quilômetros de extensão aproximadamente e 90 quilômetros de largura, amados irmãos e irmãs, a terra de Barnabé. Mas é interessante que o texto diz que eles não vão para ali de moto próprio, de vontade própria. Diz o texto, irmãos, que eles foram enviados pelo Espírito Santo. A igreja que olha para fora é uma igreja enviada e dirigida pelo Espírito Santo. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e navegaram para Chipre, e chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus. Eles, dirigidos pelo Espírito Santo, se moveram de onde estavam para pregar a palavra de Deus, para pregar o Evangelho de Jesus, para pregar a salvação que há somente no Senhor, para ser um instrumento de transformação deste mundo nas mãos do Espírito Santo de Deus. Se você ouviu a pregação do domingo passado à noite, você vai se lembrar bem da cena. O texto bíblico nos conta em Atos capítulo 13, bem no início, que havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão por sobrenome, Níger, Lúcio de Cirene, Manaém Colasso de Herodes o tetrarca e Saulo. E a Bíblia diz que eles, servindo ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora a Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. E então a igreja, dependente de Deus e não de homens, jejuando e orando, impuseram sobre eles as mãos e os despediram. E eles foram cumprir a obra missionária. Aquele que era o pastor titular da igreja, aquele que era o melhor teólogo da igreja, amados irmãos, foram chamados, e a igreja, dirigida pelo Espírito Santo, está disposta a entregar o que ela tem de melhor para que o Evangelho seja espalhado. Ela está disposta a obedecer a Deus e entregar para a pregação do Evangelho aquilo que ela tem de melhor, para que Cristo seja exaltado, para que pecadores sejam resgatados, para que o mundo seja transformado. A igreja que olha para fora é dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Se nós queremos, irmãos, ser uma igreja que olha para fora e é dirigida pelo Espírito Santo de Deus, nós devemos ser uma igreja que se dobra diante do Senhor em oração. Nós temos que ser uma igreja que é governada não pelo achismo ou pela axologia, invenção minha. Nós temos que ser governados pela palavra de Deus. O Espírito Santo fala na palavra. Calvino disse sabiamente que é impossível que o Espírito contradiga a palavra, e é impossível que a palavra contradiga o Espírito, porque a palavra é a revelação dada pelo próprio Espírito. Se nós queremos ser uma igreja dirigida pelo Espírito Santo, nós temos que nos submeter à santa palavra de Deus em tudo. Nós temos que nos dobrar de joelhos em oração na presença do Senhor. Nós temos que fazer das prioridades da palavra de Deus as nossas prioridades. A palavra de Deus diz: buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Significa, irmãos, então, que nós devemos viver para glorificar a Deus, para ter um relacionamento vivo e pessoal com o Senhor, e que nós devemos nos dedicar ao anúncio do Evangelho, onde o Senhor mandar, para que vivamos sempre para a sua glória, para que sejamos uma grande bênção em suas mãos. As pessoas mais usadas na história da igreja foram conhecidas como pessoas cheias do Espírito Santo. O grande pregador do século XIX, Charles Spurgeon,
pastor da maior igreja evangélica do mundo, pregador calvinista. O seu púlpito tinha 15 degraus, exímio teólogo, mas quando subia para pregar em Londres, ele pisava no primeiro e dizia: eu creio no Espírito Santo. E depois ele dizia: eu creio no Espírito Santo. E dizia: eu creio no Espírito Santo. E 15 vezes dizia: eu creio no Espírito Santo. E quando subia para pregar, pregava com fidelidade à doutrina, cheio da unção, cheio do poder, cheio da autoridade, cheio da graça, cheio da bênção do Espírito Santo de Deus. Se nós queremos ser uma igreja que olha para fora, nós precisamos entender que nós não podemos trabalhar confiados no nosso próprio poder. Nós não podemos trabalhar confiados na nossa própria capacidade. Porque por mais que você ensine bem, por mais que você tenha a melhor dialética que existe, por mais que você seja o melhor instrumentista e seja o melhor gestor da cidade de São Paulo, as suas habilidades sem a intervenção sobrenatural do Espírito Santo não podem fazer nada. É por isso que nós devemos ter fome de ouvir a palavra como fazemos todos os domingos, e temos que invocar a Deus em oração. E oração, amados irmãos, muitas vezes nós pensamos que é algo que nós fazemos somente de maneira solitária. Jesus ensina a entrar no quarto, trancar a porta, orar em secreto, e o Pai que vem em secreto recompensa em público. Mas essa oração é uma reverberação da oração que nós fazemos em público. Eu não sei se você sabe, mas você veio aqui nessa manhã para aprender a orar. E quando Jesus ensina os discípulos a orar, ele diz para eles o seguinte: Pai nosso. Ele não diz Pai meu. Orar é algo que eu aprendo a fazer em comunidade, como família de Deus. A oração foi dada para nós como comunidade, como família do Senhor. Então, se nós queremos ser uma igreja que olha para fora, nós devemos clamar a Deus: Senhor, nos encha do Teu Espírito Santo. Senhor, quebranta o nosso coração, perdoa os nossos pecados, deixa-nos conhecer-te mais, traz-nos para o culto com o desejo de ter um momento de quebrantamento em oração, porque o culto é o lugar da oração. Mas também frequente as reuniões de oração da igreja, vá aos grupos familiares da igreja, se envolva com as sociedades internas, aprenda na escola dominical, porque, amados irmãos, a igreja é lugar de aprender a orar. Por isso nós queremos fazer tudo na igreja em oração para a glória e honra do nome de Jesus. Uma das coisas, irmãos, que o vosso conselho, composto sim de pecadores, tem pedido graça de Deus, é que em toda a reunião do conselho da Unida, todos nós oramos. E nós gostamos de orar quase todos sempre antes de tratar qualquer assunto, porque nós somos chamados para orar e dirigir a igreja conforme a palavra de Deus. A igreja precisa ser uma igreja que ora. E se nós queremos ser uma bênção, nós precisamos ser homens e mulheres de oração. Como está a sua vida de oração, meu irmão? Você tem passado tempo na presença de Deus? Você tem um relacionamento vivo e pessoal com o Senhor? Você está cheio da presença dEle? Se você quer ser uma bênção nesse tempo, entenda que oração não é apêndice. Oração vem antes da introdução. Oração é prioridade sobre todas as coisas, em casa, na igreja, na vida, em todos os lugares. A igreja que olha para fora é dirigida pelo Espírito. Que o Senhor faça de você um homem de oração. Que o Senhor faça de você uma mulher de oração. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor levante os nossos olhos e que nós olhemos para fora, tirando o olhar de nós. A igreja que olha para fora, além de ser dirigida pelo Espírito, é uma igreja que aproveita as pontes. A igreja que olha para fora é uma igreja que aproveita as pontes. Olhemos para o texto, versículo de número 5. Eu lerei a primeira parte. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Leiam o mesmo texto para mim até onde eu li, irmãos, por favor. 1, 2, 3. Até as sinagogas judaicas. Barnabé é judeu,
natural dessa ilha de Chipre, mas é judeu. Saulo é judeu, natural de Tarso da Cilícia, mas é judeu. João Marcos é judeu, nascido em Jerusalém. Essa é a equipe. Quando eles chegam para a sua viagem missionária, amados irmãos, na ilha de Chipre, onde eles vão anunciar a palavra de Deus? Nas sinagogas judaicas. Eles são judeus. Nada mais característico para um judeu, quando está longe de Jerusalém, longe do templo, reunir-se no Shabá, no dia do descanso, para adorar a Deus e ouvir a palavra do Senhor. Então eles aproveitam, amados irmãos, a grande ponte que eles têm de serem judeus, de conhecerem a teologia do Antigo Testamento e de saberem que em Cristo Jesus se cumprem todas as promessas da aliança e do Antigo Testamento. Então eles vão para as sinagogas na cidade comercial de Salamina, que ficava na região leste da ilha de Chipre, uma cidade de comércio, onde se vendia muito vinho, onde se compravam grãos e azeitonas vindas de Israel. E ali então, nas sinagogas daquela cidade, eles sendo judeus, aproveitam-se do seu judaísmo para anunciar o evangelho de Jesus. Irmãos, nós precisamos saber fazer pontes. Eles vão para a sinagoga, mas não só repetem o judaísmo deles. O judaísmo agora é ponte para anunciar que Deus mandou o seu Filho ao mundo para salvar tanto judeus e gentios, cumprindo assim a sua promessa. Jesus, o servo sofredor de Isaías 53, pagou a nossa dívida e ressuscitou. E todo aquele que crê nele tem vida eterna e é verdadeiro Filho da aliança. Eles aproveitam essa ponte para anunciar o evangelho de Jesus. Eu e você hoje precisamos aproveitar pontes, irmãos. Quando fui pastor em Santiago, amados, eu tinha na igreja o privilégio de ter alguns dos melhores músicos do país, Chile, na igreja que eu era pastor. Um moço que era pianista da nossa igreja, contratado. Lá havia um grupo que era talvez tipo Roupa Nova do Chile, chamado o Grupo Congresso, um grupo que tocava desde o final da década de 70, que o tecladista morreu. Eles fizeram uma prova a nível nacional. Sebastião, que era o tecladista de nossa igreja, foi eleito para ser o novo tecladista do Congresso. E na casa de Sebastião com Paola, nós, na avenida Irarrázaval, em Unhoa, começamos um trabalho evangelístico chamado Puente de la Fé. E no grupo Puente de la Fé iam os artistas da televisão chilena, irmãos. E era algo totalmente diferente do contexto de igreja que você imagina. Talvez eles não entrariam aqui com as roupas que eles chegavam lá. Eles vinham dos programas de televisão. E aí havia guitarristas, havia pessoas com seus instrumentos de percussão. E eles se sentavam na sala, Sebastião tocava o teclado. E nós cantávamos os cânticos do Senhor. E eles choravam, se quebrantavam. E ali, amados irmãos, durante alguns meses, eu tive o privilégio de pregar o Evangelho de Jesus para pessoas que nunca entrariam numa igreja. Pessoas que se entrassem numa igreja, você se assustaria com elas. Mas quando nós falávamos de pecado, de graça, de salvação, aqueles jovens choravam quebrantados, porque precisavam da graça do Senhor. E para a glória de Cristo Jesus, amados irmãos, houve quem creu no Senhor ali. Depois de alguns meses nós tivemos que terminar aquele trabalho, por causa da oposição do inimigo que se levantou contra nós. Mas que bênção, irmãos, foi poder usar a ponte do talento daqueles músicos que tinham contato com a elite artística chilena, para poder anunciar o Evangelho de Cristo Jesus para aqueles jovens. Foi marcante para a minha vida. Me lembro de jovens brasileiros, cubanos, mexicanos, de distintos lugares que ali ouviam Cristo e alguns receberam Jesus como seu Senhor e Salvador. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer para você, meu irmão, que você pode fazer pontes que eu não posso fazer. Você é professor. Deus colocou você com pontes educacionais que só você pode aproveitar. Você que está aqui é médico, me escuta ou me escuta pela internet. Há lugares em que você está que eu nunca poderei entrar. E você tem que aproveitar essas pontes. Você que é um executivo, um advogado, há pontes, há relacionamentos únicos que somente você tem. Você que é um consultor, um administrador, a irmã que é dona de casa, que tem filhos na escola, há contatos com os quais somente você pode se relacionar. E Deus colocou essas pessoas na sua vida para que você aproveite as pontes que Ele te dá.
Preste atenção, nós não somos um povo que estabelece muros, nós somos um povo que edifica pontes para anunciar o Evangelho de Jesus. Há lugares dos quais somente você pode estar, há pessoas que Deus confiou somente aos seus cuidados, e elas precisam ouvir de Jesus de você, senão elas não vão ouvir de ninguém. Então, aproveite as pontes, estabeleça as pontes, entenda quais são as pontes que o Senhor te deu. Talvez lá no seu trabalho você pode começar uma reunião de oração. Outro dia uma irmã querida que me disse: pastor, vou começar um culto no meu condomínio. Glória a Deus, eu não posso começar o culto lá no condomínio dela. Se eu entrar, forçar a porta, o cara vai mandar me prender, vai chamar a polícia. É a ponte para quem mora naquele condomínio, só quem mora lá pode estabelecer. Que ponte você pode estabelecer? Qual é o lugar onde só você pode ser usado? Que pessoa você pode passar um folheto? Que pessoa você pode orar por ela? Com que pessoa só você pode conversar? Meu querido irmão, Deus te colocou, não foi à toa. Não foi porque você não conseguiu arrumar um outro emprego, foi porque Deus queria que você fosse um agente de Jesus onde você estivesse. Você é único, o seu lugar é único, as suas opções são únicas. Então, em nome de Jesus, pare de levantar muros, construa pontes e anuncie aos pecadores que somente em Jesus a salvação, a vida eterna e a transformação de vidas. Que Deus te use para estabelecer pontes, para anunciar o Evangelho e para ser uma grande bênção nas mãos de Cristo Jesus, hoje, amanhã e para sempre. Amém. A igreja que olha para fora é dirigida pelo Espírito, estabelece pontes, mas trabalha em equipe. A igreja que olha para fora trabalha em equipe. Versículo de número 5 diz assim: chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus. Nas sinagogas judaicas tinham também João como auxiliar. Você fala assim: pastor, quem é esse João ninguém que aparece aí? Esse João é João Marcos, amados irmãos, autor do primeiro evangelho escrito no Novo Testamento. Esse jovem João Marcos era discípulo do apóstolo Pedro, e ouvindo os sermões de Pedro sobre Jesus, foi o primeiro amanuense da história da igreja de Cristo. Enquanto Pedro pregava, ele anotava os sermões de Pedro, as histórias que Pedro contava, revelando Jesus como servo sofredor que veio redimir os pecadores. E quando ele anotou os sermões de Pedro, então nós temos em mãos, irmãos, o primeiro evangelho da história da igreja, que é o evangelho de Marcos, que ele escreveu anotando os sermões de Pedro. Então esse moço aqui não é qualquer moço, ele é filho de Maria, uma irmã crente de Jerusalém, de família de elite, uma família nobre, de boas condições. Ele é primo de Barnabé. Paulo e Barnabé foram levar uma oferta em Jerusalém, e Marcos, ouvindo do trabalho em Antioquia, quis voltar com eles e dedicar a sua vida ao Senhor. E quando então eles saem para a viagem missionária, Marcos vai junto com eles. Daqui a pouco ele vai deixar a viagem. Existem algumas teses. Talvez ele ficou com medo, ele era um jovem rapaz, com medo do sofrimento que vinha pela frente. Mas é bem provável, amados amigos e irmãos, que ele volta atrás, porque quando ele sai de Antioquia, o líder da caravana missionária é seu primo Barnabé. E agora, nesse texto que eu leio para vocês, o Senhor vai mudar todas as coisas. E Paulo vai ser o líder da caravana missionária. E o jeito de Paulo, irmãos, é mais impetuoso, é mais intenso. Barnabé é pastor de ovelhas, trata as coisas com mais parcimônia, de maneira talvez mais doce e amorosa. Paulo é intrépido, é dedicado e quer derramar a sua vida por Cristo Jesus. Provavelmente Marcos não se adaptou, mas ainda assim, esses homens foram para a obra missionária, entendendo que ninguém pode fazer a obra de Deus sozinho. Ninguém pode fazer a obra de Deus confiado somente no poder do seu próprio braço. O Senhor nos colocou no corpo de Cristo, e cada um de nós é útil, é singular e tem dons especiais dados pelo Senhor, para que sejamos uma grande bênção nas mãos do Senhor. Vocês veem vosso pastor aqui dando avisos todo domingo, e alguns até não entendem, por que o pastor fica dando tanto aviso no culto no domingo? Eu sou quase nessa igreja como um advogado dos ministérios e das sociedades internas, né? Levo para lá, para que tanto aviso, pastor? O povo já não tem o boletim. Mas é porque aqui, amados irmãos, todos nós somos um corpo.
E é por isso que o pastor dá um aviso de um ministério, de outro. Sabe por quê? Porque na nossa igreja, ministérios não são igrejinhas sozinhas, onde cada um faz o que dá na cabeça. Mas cada ministério, cada sociedade interna faz parte de um corpo chamado Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo, que tem uma visão, que está sendo guiada para fazer discípulos nessa cidade e pregar o Evangelho. E cada ministério é muito importante, porque Deus deu dons e talentos diferentes à igreja. A Bíblia diz, falando de dons de liderança da igreja em Efésios 4:11, que o Senhor concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Porque eu prego para você, para treinar você. E então, você sendo aperfeiçoado, diz o texto, você vai desempenhar o seu serviço. Então, depois que você ouvir esse sermão aqui, é desafiado e alimentado, você vai sair e vai colocar na prática os seus dons. E quando você colocar na prática os seus dons, sabe o que vai acontecer? A edificação do corpo de Cristo, o texto diz. Todos os crentes que convivem com você vão ser edificados espiritualmente, mas aqueles que não são crentes vão ser edificados ouvindo o Evangelho, e a sociedade vai ser mudada por você, que veio buscar alimento espiritual aqui nessa manhã. Nós trabalhamos em equipe, amados irmãos. Ninguém trabalha só. Ninguém é mais importante que o outro no corpo de Cristo. Há habilidades diferentes, responsabilidades diferentes e prestações de contas diferentes. Mas todos nós dependemos do Senhor e temos que colocar a nossa vida para ser uma grande bênção nas mãos de Cristo Jesus. Você vê, amados irmãos, muitos ministérios trabalhando aqui, e eu louvo a Deus porque Deus tem feito nossa igreja uma igreja viva. Ainda ontem à noite, cansado, eu mandei uma mensagem do WhatsApp para os nossos presbíteros. Ontem nós tivemos reunião de oração aqui 7 horas da manhã, para a qual você está convocado, se quiser conhecer mais a Deus e depender dele. Todo sábado é um momento de quebrantamento. Eu não sei se você sabe, mas o combustível da Unida, amado irmão, a lenha é jogada no fogo na reunião de oração. E você hoje aqui está recebendo bênçãos da reunião de oração de ontem. Depois nós tivemos a reunião do conselho, até meio-dia, decidindo as coisas da igreja. Depois outros correndo, o presbítero Wilson foi para casa correndo, porque tinha reunião da UPA na Lapa, pegar os adolescentes e levar para lá. Teve o CP, teve coro infantil, teve Unijovem no fim da noite, teve jantar dos casais. Que bênção ver pessoas, irmãos, que na igreja você acha que são caladas, até um pouco tanto você fala assim, será que elas são tímidas? De repente a pessoa pega um papel, escreve uma declaração de amor para a esposa, dando um testemunho de maneira gloriosa, que é homem de Deus, que crê no Senhor, que o seu casamento está debaixo da bênção de Deus. E ver mulheres de Deus tomando suas declarações, expressando o seu amor, louvando a Deus pelos maridos que elas têm. Eu voltei para casa, irmãos, com a alma em festa ontem, cansado demais, mas com a alma vibrando. Sabe por quê? Porque a igreja é viva, é dinâmica, e graças a Deus nós estamos trabalhando para o Senhor e fazendo a obra do Senhor nesse lugar. Eu não sei se você sabe, essa igreja tem 2 missionários que trabalham no centro de São Paulo, em parceria com a AEB, no Atende, nos CTAs, também apoiam na Casa Porto Seguro, 2 capelães que pregam para gente de rua, que carecem da graça de Jesus. Há irmãos aqui que tem um quartinho que ajudam a juntar roupa para cuidar desse povo. Nossos diáconos estão lá na Casa Porto Seguro. A SAF faz um trabalho maravilhoso, irmãos, toda semana aqui, de oficinas de arte, onde vem para essa igreja 60 mulheres que não são da igreja. A Agência Presbiteriana de Missões Transculturais tem seu curso nesta igreja, para a glória e honra de Jesus. Há agora aqui um projeto criador para crianças, amados irmãos, que não tem como ter uma babá enquanto os pais estão trabalhando. Elas vêm para cá à tarde, elas são ensinadas e são abençoadas e conhecem a palavra de Deus dentro desta igreja, para a glória de Jesus. A igreja está trabalhando e nós precisamos uns dos outros. A sociedade de senhoras, de homens, de jovens, de adolescentes, de crianças, a corais. Sabe por quê? Porque a igreja está viva e todos nós estamos trabalhando em prol da glória de Deus, da conversão de pecadores, da edificação do rebanho, da transformação da cidade. Minha oração é que você se envolva. Minha oração é que você se disponha. Pastor, mas eu não tenho condição de liderar dentro. Então venha aqui, se alimente e crie uma reunião de oração no horário de almoço, no seu trabalho, se for possível.
Marque com um grupo de amigos para tomar café da manhã numa padaria e aproveite 40 minutos para estudar a palavra de Deus. Eu não sei se você sabe, mas o segundo grande avivamento que aconteceu no século XIX nos Estados Unidos surgiu em Nova York através de um homem de negócios chamado Jeremiah Lampier. E Jeremiah Lampier, amados irmãos, no horário de almoço em Manhattan, convidava os seus amigos para reuniões de oração de 1 hora. E a reunião de oração que ele criou de homens de negócio em Manhattan explodiu e se replicou na América inteira. Então homens de negócios tomavam o seu horário de almoço pelo menos 2 vezes por semana e eles invocavam a presença de Deus, e houve conversões aos milhares dos Estados Unidos para a glória e honra do nome do Senhor. Tudo porque homens e mulheres se dispuseram para exercer seus dons e ser uma grande bênção nas mãos de Deus. Entenda que aquele cântico que nós cantávamos quando pequeninos na igreja, que você fala, lá vem o pastor com as musiquinhas dele, né? Eu preciso de você, você precisa de mim. Vamos lá? Nós precisamos de Cristo até o fim, sem cessar, sem parar, sem vacilar, sem cair, sem chorar. Nós precisamos uns dos outros. Nós somos um corpo. Ame o seu irmão, ore pelo seu irmão, trate-o com carinho. Ele é essencial no corpo de Cristo. Nós trabalhamos em equipe, porque somente em equipe nós vamos cumprir os projetos de Deus para a nossa vida. Que Deus abençoe os presbíteros, diáconos desta igreja, todos os ministérios, que aqui nós façamos tudo em equipe, para a glória de Deus. Mas ao olhar para o texto da palavra do Senhor, nós ainda aprendemos mais desta manhã. E nós aprendemos aqui, irmãos e irmãs, que a igreja que olha para fora, além de ser dirigida pelo Espírito, a igreja que olha para fora, além de aproveitar as pontes e além de trabalhar em equipe, ela é uma igreja, amados irmãos, que enfrenta oposição. A igreja que olha para fora, ela enfrenta oposição. Chipre, irmãos, se você viu na sexta-feira o programa Globo Repórter, falou sobre a ilha de Chipre. Chipre é composto de grandes montanhas. Então, para atravessar pelo meio da ilha era muito complicado. Paulo e Barnabé então tomaram uma embarcação leste e deram a volta por baixo e foram para o lado oeste da ilha, onde ficava a capital, uma cidade que existe até o dia de hoje, de nome Pafos. Não é mais a capital hoje, mas é uma grande cidade. E nessa cidade de Pafos morava ali o procônsul romano Sérgio Paulo. Chipre naquela época era uma província senatorial. Então ela tinha direito a lugar no Senado de Roma. E muitos romanos vinham morar aqui. Tanto é que o procônsul tem nome romano, Sérgios Paulus. Mas, amados irmãos, era uma cidade eivada de feitiçaria, de crendice e de ideias erradas. Tanto é que os homens poderosos daquela cidade têm mágicos e feiticeiros contratados para si. E o procônsul Sérgio Paulo, mesmo sendo dito no texto que é um homem tremendamente inteligente, tem um mágico contratado que está com ele para protegê-lo em suas crendices. E aquele homem, para piorar, era judeu. E para piorar tudo, o nome dele é Bar Jesus, que significa filho de Jesus. Mas Paulo vai dizer que ele era filho mesmo, era do diabo. E então, Sérgio Paulo ficou sabendo que Barnabé e Saulo estão pregando ali. E Sérgio Paulo então chama Barnabé e Saulo para pregar. E Bar Jesus começa a se opor, amados irmãos. O texto diz que o nome dele, traduzido provavelmente para o árabe, era Elimas, diz aqui o nosso texto. Aqui está o versículo 7. O procônsul Sérgio Paulo chamou a Barnabé e Saulo e diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se-lhes Elimas, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Ora, pois, por que Elimas não quer que o procônsul ouça a palavra? Porque é por causa da crendice do procônsul que ele sustenta, desculpa o termo, aquele vagabundo, que fica fundamentado no diabo e da mentira, recebendo dinheiro do procônsul para não fazer nada e para levar aquele homem para o caminho do inferno. Então, quando Barnabé e Saulo se levantam para pregar a palavra, esse filho do diabo entra no meio. Ele atrapalha, eles vão pregando, ele fala, isso é mentira. Eles falam, mas Jesus é o caminho. Não é não, há muitos caminhos. Ah, o homem é pecador. Não, o Senhor é pessoa boa. Não, Deus amou o mundo. Não, Deus não amou. Então aquela confusão, eles tentando pregar, e Elimas se opôs, amados irmãos.
E olhando para a cena desse texto, então, nós aprendemos que nós enfrentamos a oposição. Não vai ter jeito, irmão. Se você vive para a glória de Deus, preste atenção. A sua carne vai querer te afastar de Deus. O diabo vai se opor a você. O mundo vai se opor a você. Pessoas não cristãs vão se opor a você. E até pessoas que se dizem crentes vão se opor a você. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, aconteceu algo muito triste com Pedro. Pedro passou a pior noite da sua vida. O Senhor Jesus diz para ele, em Lucas 22, 31 e 32, Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Satanás abriu uma demanda no céu, pediu a cabeça de Pedro, dizendo que ele é palha e não vai ser fiel a Jesus. Mas graças a Deus o Senhor Jesus diz no versículo 32, eu porém roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Irmão, o diabo vai pedir a sua cabeça. O mundo vai se levantar contra você. Você vai ser tentado a se afastar de Jesus. Todos vão se opor a você, vão se opor ao Evangelho, vão querer ver a fé só sobrando na nau do seu coração, no mar da sua existência. Mas preste bastante atenção. Se Jesus está ao seu lado, você sairá vencedor. Pedro, irmão, foi confrontado pelo próprio diabo. Mas o Senhor Jesus, eu porém roguei por ti. Quando o Senhor Jesus intercede por você, Ele converte o seu coração. Ele diz a Pedro, tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Se o Senhor Jesus está no trono da sua vida, não se preocupe, Ele é o seu intercessor, Ele é o seu defensor, é aquele que converte o seu coração, e é aquele que te dá a vitória. Preste atenção, irmão, no que eu vou dizer para você. Você pode ter o mundo inteiro contra você. Você pode ter a sua família contra você. Você pode ter o seu chefe contra você. Você pode ter pessoas de dentro da sua casa contra você. Mas se Deus está ao seu lado, você é a pessoa mais vitoriosa que existe. Escute bem o que eu estou dizendo. Davi diz no Salmo 27, ainda que um exército se acampe contra mim, eu não temerei. Ainda que estoure contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Sabem por quê? Porque Davi sabe que um com Deus é maioria. Um com Deus é maioria. Você pode ter 99,9% contra você. Mas se você está com Deus e é um só, escute o que eu estou dizendo, um com Deus é maioria absoluta. Portanto, meu irmão, coragem. Você vai enfrentar lutas. O diabo vai se levantar contra você. O inferno vai se levantar contra você. Problemas se levantarão contra você. Lutas tentarão assolar a sua família. Mas se Jesus está no barco da sua vida, se Ele está no trono da sua existência, se Ele coordena o seu coração, você vai passar por todas as aflições e sairá vitorioso, porque o Senhor está presente na sua vida. Portanto, coragem, ânimo, levante-se, vença as oposições. Um com Deus é a maioria. Que Deus te dê vitória em nome de Jesus. Em último lugar, para terminar nossa exposição nessa manhã, nosso texto nos diz que a igreja que olha para fora, além de ser dirigida pelo Espírito Santo, a igreja que olha para fora, além de aproveitar as pontes, a igreja que olha para fora, além de trabalhar em equipe, e além, amados irmãos, de enfrentar a oposição, a igreja que olha para fora conta com a intervenção. A igreja que olha para fora conta com a intervenção. Olhemos para o texto, versículo de número 9. Lá está Bar Jesus, Elimas, atrapalhando o procônsul de ouvir o Evangelho. Versículo 9 diz assim, nós vamos ler do 9 ao 12 responsivamente. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse, pois agora estáis sobre ti a mão do Senhor, ficará cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade,
e andando à roda, procurava ver quem o guiasse pela mão. Vocês o 12. Conte com a intervenção. Talvez você diga, uau, que milagre Paulo realizou. Pastor, os apóstolos eram diferentes, né? Deus dava para eles dons sobrenaturais que nós não temos. É verdade, irmão, que a época apostólica é uma época de incidência de grandes milagres por causa da inauguração do reino. Mas Deus continua sendo Deus e pode realizar tudo aquilo que Ele quiser. E se você olhar para o texto, preste atenção. Esse texto é simbólico, sabem por quê? Porque a glória não é de Paulo. O texto diz aqui, se você prestar atenção comigo, todavia também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo. A pessoa que ressalta no texto é a pessoa do Espírito Santo. O texto diz que esse homem que se chamava Saulo, que em hebraico é Saul e significa desejado, tem sua identidade mudada e agora ele vai ter o nome latino Paulus, que significa pequeno. O desejado se torna pequeno e porque se torna pequeno se esvazia de si mesmo e é cheio do Espírito Santo de Deus. Então aqui você vê uma intervenção sobrenatural do Espírito de Deus. Paulo está pequeno, humilhado. A sua identidade agora é de um homem pequeno, humilhado, que não é nada por si mesmo. Ele já não é o grande discípulo dos fariseus, o menino mais brilhante de Israel. Ele é Paulo, ele é pequeno, ele é pó, ele é dependente, e por isso vazio de si, é cheio do Espírito Santo de Deus. E porque é cheio do Espírito Santo de Deus, a palavra diz então, amado irmão, que ele olha para aquele homem dirigido pelo Espírito Santo e diz para ele, ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor. Eis aí, está sobre ti, a mão do Senhor, ficará cego, não vendo o sol por algum tempo. Irmãos, naquele exato momento, Elimas fechou o olho, caiu névoa, escuridade. Ele, meu Deus, estou cego, alguém pode me ajudar? Socorro, será que eu vou cair? Para onde que eu vou? Não sei o que. Todo mundo ficou perplexo, irmãos. Uma intervenção sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Mas esse não foi o maior milagre do texto. O maior milagre do texto foi esse aqui. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. O maior milagre foi a conversão de Sérgio Paulo. Sérgio Paulo estava morto nos seus delitos e pecados. O Espírito Santo soprou nova vida em seu coração. E ele viu o poder de Jesus e creu que Jesus Cristo era o Filho de Deus. E crendo, ficou maravilhado com a doutrina do Senhor. E Chipre, irmão, se tornou um dos grandes centros da fé cristã no seu início. Tanto é que na segunda viagem missionária, Paulo vai para um lado e Barnabé vai para lá. E dedica sua vida até o final, ministrando naquela ilha para a glória e honra do nome do Senhor. Deus converteu o procônsul. Deus fez com que uma alma ressuscitasse. Deus tirou uma alma das garras do diabo e trouxe para o reino do Filho do amor de Deus. Isso é intervenção sobrenatural de Deus. Preste atenção, irmão. Paulo não tem poder de converter ninguém. Eu não tenho poder de converter ninguém. Você não tem poder de converter ninguém. Mas quando Deus converte pessoas e traz novas pessoas para a igreja e reaviva a igreja, isso é obra do Senhor. Isso é intervenção de Deus. Isso é reavivamento espiritual. É por isso que nós temos que dobrar o joelho e dizer, Senhor, dá-nos os teus eleitos, porque a obra da regeneração é monergística, é soberana, é obra do Espírito Santo somente. É Ele que sopra a nova vida, que dá fé ao pecador, que o ressuscita, que o salva, que aplica a salvação de Jesus ao coração. Nós precisamos hoje contar com a intervenção de Deus. O maior milagre que Deus realiza é a conversão do pecador, e eu desafio a Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo a orar comigo para que Deus intervenha em nossa vida. Amém, meus irmãos? Para que Deus intervenha em nossos lares, para que Deus intervenha nesta igreja, para que Deus intervenha nesta cidade, para que centenas venham ao Senhor Jesus. Que o Senhor intervenha na sua vida, que o Senhor intervenha no seu coração, que o Senhor intervenha em tua casa, que o Senhor intervenha em nossa igreja, que o Senhor faça de nós uma igreja que olha para fora, em nome de Jesus. Amém.